Olá a todas, olá a todos, eu sou o Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso podcast de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com o meu colega e também jornalista Vitor Arruda. Tudo bem, Vitor? Tudo bem. Olá a todos, olá a todas. E contigo, Vitor, como é que estão as coisas? Pronto para começar a semana? Vamos lá, no embalo, temos aí de 2 jogos da dupla Grenal, hoje tem estreia do Juventude, muitos assuntos para nós tratarmos. Eu vou começar contigo, Vitor, que cobriu o jogo, acompanhou de perto. Vai ser o nosso primeiro assunto, o jogo do Grêmio no sábado contra a Ponte Preta, a estreia com um empate que acabou saindo frustrante para os gremistas, é isso, Vitor? Sim, foi não foi assim um resultado 0-0 verdadeiro, digamos. Foi um placar mentiroso. Foi um placar bem mentiroso. O Grêmio foi superior todo momento lá. A Ponte Preta teve a posse de bola, mas ficou só mais girando, sem grande perigo para o goleiro Breno. E foi um placar mentiroso, eu digo que foi injusto, mas também faltou a competência para o Grêmio finalizar, né? E uma coisa aqui que eu achei falta lá, até durante quando estava fazendo a cobertura, quem ia bater o pênalti ia ser o Elias. E para surpresa de uns quantos que estavam em volta de mim ali, não foi o Elias que bateu o pênalti, né? Porque foi o jogador que sofreu o pênalti. E antes no Campeonato Gaúcho, quem bateu os pênaltis foi ele, né? E teve 0 erro. Sim, o Elias já bateu 3, se eu não me engano, este ano, e fez todos, e o Lucas Silva não era o principal batedor até então, né? Sim, não sei se foi para dar mais moral para ele e ele foi bater o pênalti. Daí não sabemos, ou se foi o Roger, né, que resolveu mudar. Também não teve essa explicação na coletiva. E foi amargo, né? Contra a Ponte Preta, até eu falei no último programa que no mínimo o Grêmio ia conseguir um empate lá, né? Mas tinha tudo para vencer e realmente teve tudo para vencer, mas não conseguiu finalizar, né? Espero que o próximo jogo na Arena consiga ver esses erros aí, né, de finalização. E vamos ver quando vai ter o próximo pênalti, se vai ser o Elias ou vai continuar nas surpresas durante o jogo. Sim, mas uma coisa que acho que ficou, eu olhei os melhores momentos do jogo e acompanhei comentários, é que caiu um pouco aquela ideia que ficou do gauchão, do Grêmio que ia ser fácil, que Sim. ia passar pela segunda divisão com uma certa tranquilidade. Eu acho que foi meio que um choque de realidade esse primeiro jogo, porque mesmo com a superioridade, Sim. me parece que o Grêmio encontrou dificuldade diante de um time que não é um dos principais da competição, né? A Ponte Preta não foi bem no Paulista e o Grêmio, mesmo tendo criado, tropeçou num jogo que talvez lá na frente vai fazer falta esses pontos, né? O Roger, durante a coletiva ali, também falou que muito atrapalhou a questão tática foi o gramado. Daí eu acho que eu vejo como meio desculpa, né? Tem que estar preparado, como disse lá o dirigente lá do Grêmio, lá, durante a entrevista lá, que o Grêmio tem que estar preparado para jogos viril, ele falou, né, durante a coletiva, o presidente. Agora fugiu o nome, qual que temos que ter cabelo no peito? O Denis Abraão. Isso, o Denis Abraão. A cabeça hoje está ocupada bastante pautas, Vitor, na segunda-feira, daí tá meio... Sim. Daí, não, Denis Abraão daí falou que o Roger deu a desculpa do gramado, né? Que meio que atrapalhou o esquema tático do Grêmio, tudo. E o Denis Abraão deu uma coletiva totalmente diferente, falou que o Grêmio tem que estar preparado com esse tipo de gramado, com esses... não só a questão tática do outro adversário, mas também questão de ambiente, questão de torcida, tem que estar preparado para tudo, né? Vai ser a tônica da segunda divisão como todo. Mas pegando, por exemplo, Sim. agora, a Ponte Preta, para a gente ter uma ideia, ela foi no Paulistão, no grupo D do Paulistão, ela tirou quarto, ela ficou em último do grupo dela, com 9 pontos. Ela ficou 5 pontos atrás do Santos, que foi o terceiro colocado. Ela teve uma campanha muito ruim Foi ruim. no Paulistão, e o Grêmio já não conseguiu pontuar contra esse time. Então, é de acender um alerta, assim. Mas eu acho que, de certa forma, sim,
de certa forma, é uma maneira, assim, é a hora certa de ligar o alerta, sabe? Sim. De começar estando ligado. Mas no resumo, assim, do jogo ali, eu diria que o Grêmio perdeu 2 pontos na primeira partida. Pelo resumo geral ali, por ser superior, foi superior durante o tempo todo ali. A Ponte Preta só conseguia, de longe, chegar nas finalizações, que não foram bem sucedidas também. O Breno pouco trabalhou. O Grêmio foi bem superior e, como falei antes, né, pecou na questão de finalizar e acabou perdendo 2 pontos. E agora o foco é na próxima sexta-feira, dia 15, o Grêmio enfrenta a Chapecoense aí na Arena. Tem essa oportunidade aí de aí ter sua primeira vitória na competição contra um time que também é inferior ao Grêmio. O Grêmio vai enfrentar muitos times que são inferior a ele e que vai caber aí ter essa necessidade de conseguir impor um futebol propositivo, coisa que não teve tanta chance no Gauchão, né? No Gauchão o Grêmio conseguiu Mas, ter jogos em que jogou mais retrancado, e eu acho que agora vai ser esse desafio, né? De impor o jogo para cima sim, de times que são inferiores, né? E vai ter esse desafio agora na sexta-feira contra a Chapecoense em casa, jogo às 7 da noite. sexta-feira santa, hein, Vitor? Às 7 horas Ah, da noite, um feriadinho pessoal, para poder acompanhar com calma. é, Acredito que vai ter um bom público na arena. para quem Vai ainda ter, não se programou para sexta-feira santa, tá aí um jogo legal, ó. sim, e daí eu quero ver a questão do gramado, né? Se o Roger vai conseguir botar a questão tática dele na prática ali, se não vai reclamar, porque a Chapecoense é uma pedra no sapato da dupla Grenal, né? Sim, Não, a Chapecoense cresce contra o Inter, contra o Grêmio, cresce bastante. com certeza. Bom, e aí esse é o cenário do Grêmio, então, né? E mais algum destaque do Grêmio, Vitor? O destaque assim do Grêmio assim não teve, não de positivo não vi algo assim. Foi mais um jogo, resumindo, foi ruim, né? Sim, é. Se o Elias lá batesse o pênalti e fizesse aquele gol lá, ia ser um grande destaque do Grêmio, mas ficou só no quase, né? Aí não temos que destacar, né? Sim. Bom, então podemos migrar então para o jogo do Internacional, que foi ontem à tarde no Mineirão. Um jogo que Sim, terminou no resultado que 80%, 90% das pessoas acharam que ia ser vitória do Atlético. O Atlético confirmou a sua a sua superioridade diante do Internacional, mas mesmo assim nós temos que analisar o que foi mal e o que foi bom no Inter, o que serve de alento de alguma forma, o que serve de medo para as próximas rodadas, o que foi bom e o que foi ruim no Inter. Começa contigo, Vitor, com a tua análise do jogo. sim, antes até eu conversava com o pessoal assim, daí até botei no Twitter lá que o Colorado mais otimista falou que o Inter não ia perder feio, que ia ser um 2-0 no mínimo. E foi isso, né? E ontem até quando tu tava fazendo lá o trabalho, a cobertura, tudo, eu te mandei uma mensagem, né? O Inter tava com mais cara de time, lembra que eu te Sim, mandei? E eu vejo isso, que o Inter ficou com... Tudo bem, perdeu de 2-0, mas não foi aquele, digamos, como era nas partidas anteriores, que era considerado fiasco, né? sim. Perdeu porque faz parte do jogo ali, mas foi um pouco... Mostrou aqueles erros que estão virando comum, principalmente no ataque, né? Uhum. Mas tem agora uma postura de time. Agora dá para saber quem é o lateral, quem é o meio de Uhum. campo, quem é o ataque, quem é Sim, que está fazendo, ajudando a defesa lá na sobra. Tem cara de time. eu achei Apesar da que derrota, foi assim, em questão de time, dá para pensar uma melhora do Inter futuramente. eu achei que no primeiro tempo o Galo mostrou a qualidade superior, assim, fez o gol Sim, quase que ao natural. Mas é aquela coisa, o Inter é como eu concordo contigo, o Inter mostrou alguma estrutura, assim, tu nota assim que não é uma tanto bagunça, mas mostra
falta de repertório ofensivo muito evidente. O Inter não sabe como vai fazer gols. Tipo, quando um time vai enfrentar o Inter, não tem aquela preocupação assim, quem que nós vamos marcar do time do Inter, do ataque do Inter. Sim, Faltam essas peças no Inter para o Inter conseguir ser um time mais agressivo. E eu noto algumas dificuldades de dinâmica, por exemplo, como é que vai pressionar. Tinha horas do jogo até porque o Inter se assustou com o gol muito cedo do Atlético, e sim. aí começou a pressionar de uma forma meio desorganizada, faltou cabeça fria naquele momento assim para se organizar e tentar se recolocar no jogo. O Inter demorou quase que um tempo inteiro para conseguir fazer isso. Aí no segundo tempo vieram as mudanças do Medina, ele tirou o Wesley Moraes, que até essa altura do ano ainda não mostrou a que veio, foi uma contratação que deu errado do Inter, que se apostou muito, porque ele Sim, eu jogava na Inglaterra, que não sei o concordo quê, contigo. jogava na Inglaterra, que ia vir como uma solução, que não sei o que, até agora não mostrou que veio. Medina tira ele, coloca o mercado, dá um resguardo com 3 zagueiros, povoa o meio-campo, o Inter se recoloca no jogo, mostra qualidade. E aí, tem uma jogada, a principal jogada do Inter no segundo tempo foi aquele contra-ataque que o Tyson puxou, que treinou com a bola na trave. E aí o segundo gol do Atlético veio no momento em que o Inter, eu acho que, se eu não me engano, tinha até tirado o Bruno Mendes para botar o Caio Vidal lá na frente, para deixar Sim, sim. para deixar Caio Vidal. para deixar o time mais ofensivo. Mas aí já era Sim, meio que no tudo ou nada e o segundo gol saiu porque o Inter também já tinha se atirado um pouco para tentar o empate. Então eu concordo contigo, sim. assim, eu acho que o Inter repetiu erros e ficou muito claro problemas que já se vem se constatando há muito tempo, mas no segundo tempo deu aquele opa, assim, de que de repente se a gente for por esse caminho, pode ser que dê alguma melhora. E tudo vai depender também se até amanhã fecha a janela nacional de transferências, tem que ver se vai vir contratações e se essas contratações, tipo o Wanderson, vão vingar, porque o Inter está precisando dessas peças. Se não vingarem, É, talvez o Inter tenha dificuldades esse ano. a informação que eu tive ontem à noite, que o Inter teve hoje pela manhã reuniões para decidir isso, questão de mercado. Uhum. Agora vamos ver do longo dia aí se vai fechar alguém, não. Mas eles estavam, depois que terminou o jogo do Inter lá contra o Atlético Mineiro, que a informação passaram é que nessa segunda-feira, de manhã cedo, ia ter uma reunião, né, para decidir. Confirmar. Hoje, agora, há pouco até saiu no site do Inter, de concretos, tem a contratação do René, que estava no Flamengo, que assinou Sim, contrato lateral esquerdo, né? Que assinou contrato até dezembro de 2024. E vem aí, né? Do Inter é uma posição eu confesso que conheço pouco o René, mas não acho que seja uma contratação para a torcida colorada se animar muito, mas né, é uma posição que se reclama muito no Inter, porque nem o Paulo Vitor deu resposta, o Moisés sempre bastante foi criticado. bastante criticado, então não é uma posição que o Inter precisa. De repente pode vir para somar, né? Sim. E o que tu achou do Depena? Olha, pô, eu não acho que ele eu vi gente falando que é ruim, eu não acho que que seja ruim, só mostrou pouco, não mostrou pelo pouco que jogou, parece ser o que disseram que ele era no início, assim, que era um jogador de esquema, um jogador para ajudar, não vai ser um cara para solucionar os problemas do Inter. Ele é um coadjuvante, assim, um cara que vai somar o grupo e não vai ser a resolução dos problemas do Inter. Não é um cara assim, ó, quando tiver precisando de um gol ali aos 40 do segundo tempo, toca para ele que ele resolve. Ele não tem esse perfil. Né, no gol primeiro do Hulk, ele foi ele que deu a linha de impedimento Sim, pro Hulk fazer o gol, né? Que daí eu não sei, tá, eu não vou julgar o cara por causa disso, né? Mas foi uma falha ali. E justo um jogador sim. que vem da Europa, uma região onde tem muito estímulo assim à cultura tática, assim, eu achei que ele poderia ter sido mais ligado naquele lance ali, ter saído mais rápido. Talvez pudesse Mas, ter evitado o gol do Atlético. sim.
Eu gostei de uns lances dele ali na defensiva, ali, que ele só ajudou ali atrás ali, e eu acredito, assim, que ele possa melhorar nos próximos jogos, porque é questão de ambiente, se acostumar com quem tá jogando do teu lado ali, e eu vejo, tirando o alemão, ele foi um dos melhores até agora que atuaram desses que foram contratados ultimamente, né? Sim, Deu mais não. resposta, Não, ficou mais em campo. ele não foi mal, justamente o que eu disse, ele não foi mal. Eu só acho que ele não é o craque do time, mas Sim, ele cumpre a função. Ele até quando ele virou ala, ele melhorou e tal, e ele foi bem, mostrou versatilidade. Mas não acho que vai ser o cara que não me pintou ser o cara assim da solução do problema, mas para grupo eu acho que ele serve. sim. Eu quero ver se quem é que vai ser o atacante agora o próximo jogo do Inter no Beira-Rio contra o Fortaleza, né? Olha, pelo pouco que apareceu, o alemão tá jogando mais que o Wesley. O Wesley veio com polpa de Sim, ter, o Wesley veio com polpa de jogar na Inglaterra, veio falando em voltar para a seleção brasileira, mas o alemão, nos minutos que entrou tanto contra o 9 de outubro, contra o Atlético, mostrou mais participação, mostrou mais efetividade. sim. Eu não sei se eu não botaria o alemão. Se eu fosse Medina, no caso, ia começar com o alemão. Porque tá faltando ontem, tava comentando aqui, tá faltando no Inter um cara tipo Leandro Damião e o Nilmar. Lembra o Leandro Damião quando vinha aquela bola meio que perdida dentro da área, assim, ele dava aqueles carrinhos ali, tirava o corpo, azar, se vai ser gol de barriga, se vai ser gol de joelho, mas ele tirava o corpo na bola para a bola, justamente bater nele e entrar pro gol, né? Sim, o E, Damião o, foi. e, on, Fala. e ontem aquele lance lá que o goleiro e o zagueiro do Atlético Mineiro se atrapalharam e a bola passou no meio das pernas do goleiro, faltou alguém ali, tá ligado para estar perto ali. Parece que o Maurício não acredita. O Edenilson, ontem que fez um cruzamento, ele parece que não acreditou, ficou recuado assim. Daí depois que a bola estava quase chegando no goleiro, daí ele saiu correndo e resolveu tentar cabecear, mas parece que ele não acredita nas jogadas dos companheiros. Parece que ele vê, o cara foi lá pro lado, perto da bandeirinha, lá não vai sair nada, não vou ficar perto da área. Sim. Daí tá faltando, parece acreditar, né? Sim, é. Principalmente o Maurício. O Tu falou, Maurício, tu falou do Damião. O Damião foi o grande acontecimento que fez o Inter conseguir subir da segunda divisão em 2017, né? Porque sim, o Inter vinha meio mais ou menos na Série B daquele ano, não, justamente enfrentando esses jogos de segundona que são truncados, são jogos difíceis, mesmo sendo com equipes inferiores. E aí o Inter botou o Damião e começou a sair gol, e aí as coisas foram acontecendo. De repente é isso que tá faltando mesmo. Porque, e o Wesley também é a mesma coisa que o Maurício. Tudo bem, o Maurício está se afirmando, é um dos artilheiros do Inter, ele vai de frente e chuta a bola, coisa que o Wesley não está fazendo, né? Ontem sobrou uma na fora da área para ele limpar para ele passar o chuta, e ele olhou para os lados assim e resolveu passar para o companheiro que estava do lado. Parece que falar para ele é proibido chutar no Inter. sim, E, é bem isso aí mesmo. e, e ele e a questão dali eu vejo muita bola passando perto dele assim, daí parece ele não acredita assim que a bola vai passar perto dele assim, ele tá esperando a bola grudada no pé. Não tem aquela noção de tipo a percepção positiva. O fulano vai conseguir cruzar ou alguém vai errar, eu tô ali para matador. Isso daí o Leandro Damião tem bastante, Nilmar também quando jogava no Inter tem também, esperava alguém ratear ou sobrar aquela bola pingando para vir matando, né? E isso que está faltando no Inter. Sim, Alguém com essa característica. Não vejo no Maurício, só se o Maurício melhorar nessa questão. Se fazer isso daí vai melhorar bastante, já está sendo um destaque, se fazer, ter essa, acreditar nele, que alguém vai errar e vai sobrar essa bola, ele começar a acreditar mais ele dentro da área.
vai ser um grande destaque do Inter nesse campeonato. E o Wesley, infelizmente, eu não consigo ter. Parece que tá mais para turismo no Inter. Exatamente, por isso que aí leva o que a gente estava conversando até no privado aquele dia, que para mim acaba que o problema é que quando tu vê um jogo do Inter é mais peças do que propriamente de conjunto. Tu não, Sim, eu não acho que seja tanto assim que esteja esse horror tático quanto se diz. Eu acho que faltam mais peças de, como tu disse, de ataque que façam isso que tu falou acontecer, sabe? E é uma coisa que quando o Inter sim, foi atrás do Medina, se falava que o Medina pediu isso, precisa de jogadores de frente, precisa de pontas, precisa de jogadores agressivos no ataque e tal. E o Inter não tem essas peças hoje, né? Então, por mais que o Medina tenha erros, o Medina mereça críticas. Tem, por exemplo, isso que eu falei da pressão, que a pressão estava desorganizada e que às vezes o time se bagunça um pouco. Eu acho responsabilidade dele também, mas também eu acho errado, assim, só centralizar no treinador todos os problemas que estão acontecendo, sabe? Eu acho que vai muito sim. também dessas escolhas de jogador que estão sendo feitas. Eu vejo isso mesmo. E ontem, até meu pai perguntou: quem é que o técnico do Atlético Mineiro tem no banco ali? Eu falei: tem o Vargas, serve o Vargas. Titular no Inter. Se o Vargas E, vem aí, é titular no Inter. sim, daí o pai rebateu: e no Inter tem o Caio Vidal, né? Exatamente. O Caio Vidal não tá passando confiança. Tá se tornando, para a torcida do Inter, tá se tornando triste ter o Caio Vidal como opção. É uma não tem ali, não tem o que tirar mais. Ele jogou bem com o Abel naquela época, depois nenhum treinador que passou, ele foi bem, e ele é um jogador que tu vê que ele tem dificuldade, assim, ele não pode ser a solução para um time do tamanho do Inter, não pode. E, Não. É, e daí tu cria essa comparação com o Atlético, é ótimo, porque quase todos os jogadores do banco do Atlético que tinham ontem, se tu traz para o Inter, eles saem jogando. Bota agora no time. É difícil, sim, daí fica difícil tu equiparar, tu botar no mesmo plano, né? É difícil porque o Inter foi um time que, principalmente a partir dos anos 2000, nós nos acostumamos a ver disputando todos os títulos, porque o Inter tinha mais dinheiro, tinha investimento, não tinha essas diferenças financeiras entre os outros clubes, tipo Palmeiras, Flamengo, não tinha essa distância tão grande, então o equilíbrio era maior, e daí tu tem mais condição de competir. Agora criou essa distância e a gente aos poucos está tendo que, infelizmente, se acostumar com essa situação de perdemos só de 2-0 para o Atlético Mineiro, sabe? sim. E, E, e e tá faltando um chutador, né? Tá faltando alguém. Antigamente o Inter tinha um Alex que pegava, chutava, coisa que o Wesley ontem ficou com medo de chutar, né? Não tinha ninguém na volta dele. Tipo, o goleiro já estava pronto para receber o chute ali de fora da área e ele meio com medo. E tá faltando um chutador, né? Assim como falei que tá faltando um atacante com a característica do Nilmar e do Leandro Damião, com vontade, que acredite. São, ou seja, resumindo, se tivesse um Alex, botasse o Alex e o Leandro Damião, o Inter já ia ter mais cara de time, mas é, exatamente, exatamente. Bom, e agora, então, passado esse jogo contra o Atlético, agora o Inter tem 2 jogos no Beira-Rio, né? E agora tem a oportunidade de, quem sabe, respirar, né? Tem o sim, Guairenha, o fraco, é um jogo que o Inter tem que ganhar, esse jogo contra o Guairenha do Paraguai na quinta-feira, às nove e sim. meia no Beira-Rio, pela segunda rodada do Grupo E da Sul-Americana. E domingo E a tem, torcida tem que fazer sua parte, né? que é uma coisa que nós viemos cobrando aqui, que o torcedor Porque colorado, sexta-feira é feriado, a torcida pode ir tranquilamente na quinta-feira, ir assistir com calma, sair com calma, apesar dos pesares, tem que ir lá, que o Inter vai precisar da torcida esse ano. Pode fazer o crer, caldeirão. vai precisar. E domingo tem uma data muito importante na história do Internacional, que pelo menos é o que estão dizendo, vai ser o último jogo do senhor Do D'Alessandro. Andrés Nicolás D'Alessandro com a camisa do Internacional, jogo às 6 da tarde do domingo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. No fim, aquilo que tu falou, né, Victor,
Vitor, de que o D'Alessandro poderia ajudar ficando até o fim do ano, decidiram encurtar esse processo, o D'Alessandro vai mesmo sair do grupo, né? Sim, mas o próprio D'Alessandro, no meu ponto de vista, parece que está fugindo. Pode ser. Ontem não esteve no Clássico Grenal, não, mesmo machucado poderia comparecer para dar aquele reforço, aquela ajuda, mostrar que está ali, que é companheiro. Não foi ontem para enfrentar o Atlético Mineiro também, que ia ser importante ali no banco de reserva, até para motivar, conversar, que é uma despedida, né? Pelo menos para se despedir, estando junto ali com os companheiros, os últimos momentos, né? De casa-mata, os últimos momentos de vestiário, os últimos momentos viajando com o Inter. Parece que ficou mesmo que nem o ator do BBB, só pensa em mim. Resolveu proteger a imagem, resolveu proteger a Sim, imagem. resolveu proteger a imagem, exatamente. Mas vou ter dizer que eu acho que talvez até o próprio Inter, a direção, tenha trabalhado para proteger a imagem. Porque a imagem do ídolo é importante para o clube também. Então, não é Mas interessante daí, para o próprio Inter arranhar a imagem do cara e tudo mais. Vitor, ele, durante o gauchão, ele estava indo, acompanhando o Inter, ele foi em Juí, agradeceu lá a torcida, em Bagé também, em Pelotas, ele foi tudo se despedindo da torcida dos torcedores do interior. E Sim. agora, lá no Atlético Mineiro, lá a torcida compareceu do Inter. Por que depois, lá na saída dos jogadores, lá não se despedir também dos torcedores que moram lá também? É. Daí mudou, né? Daí ficou nessa questão para mim. O D'Alessandro, depois de perder o Grenal lá, e no segundo, eu vou fugir, vou me esconder. Enquanto de Palácio, eu não vou queimar minha imagem. É, Pensou muito nele. é verdade. Porque ele pode chegar lá no dirigente do Inter, não, quero viajar. Quem é o dirigente do Inter que vai barrar uma viagem do Alessandro para viajar com a equipe para motivar? Sim. Não, nem o presidente vai fazer isso, né? Ele tem o da Alessandro. O passaporte dele é o nome dele, né? No Inter. Momento Não difícil, tem. momento que tu para pensar assim, né? Tá, a impressão que dá é quando tu vê as coisas do Inter é que tá. Tu compara, por exemplo, com a época das vitórias do Inter, assim, que tu não tinha esse vazio de liderança que tu tem hoje, né? A impressão Sim, que dá é que o Inter é um barco, assim, meio sem. Parece que precisa de alguém que seja o norte, assim, sabe? Alguém que sirva agora, sirva de referência, alguém que sabe que dê segurança para quem está trabalhando lá. O Inter não tem isso, tá todo é cada um tentando dar seu jeito, mas ninguém tem esse perfil assim de ser sim. a referência para os outros se sentirem seguros trabalhando, sabe? Eu acho que isso falta muito no Inter, pelo que eu percebo, assim. Então, um exemplo que me chamou a atenção até foi quando eles contrataram o Gabriel, que veio do Corinthians, né? E o Sim, Gabriel, e naquela derrota para o Globo, já botaram o jogador a falar como se ele fosse um dos principais do grupo, sabe? sim, ó. Isso é Eu para achei mim, errado. é um sintoma, mais do que ser uma coisa assim do cara da recém porque o líder geralmente ele tá há um tempo no grupo. E aí e Sim, nos próprios vídeos do Inter, que o Inter bota os vídeos deles reunidos gritando ali, fazendo as falas antes dos jogos, botam ele a falar. Ele já chegou e ele já teve que suprir esse lugar de líder sem a partir do momento que ele botou o pé em Porto Alegre, sabe? E eu achei que isso sim. é um sintoma assim de que tem um vazio no Inter assim de referência, sabe? O Inter Ficou bem claro que tá faltando. É uma coisa que o Vitor Cuesta não pegou para ele, né? Uma coisa que o exatamente. Vitor Cuesta não deixou assim. Ontem apareceu a imagem dele lá no jogo do Botafogo, lá acompanhando. Foi uma coisa que o Vitor Cuesta abandonou no Inter, né? Poderia pegar essa responsabilidade, como vinha o D'Alessandro fazendo, e falar no vestiário, falar dentro do campo, mas não. Começou a não se importar com isso, parecendo querendo realmente sair do Inter. E o Gabriel tá aproveitando essa oportunidade, né?
pegar, tá, quando tu falaste, tá um buraco, tá um vazio, caiu nas costas do Tyson, mas o Tyson ainda aos poucos tá respondendo, né, como líder. E vamos ver, né, um jogador que tá pegando essa de ser líder agora, além do Gabriel e do Tyson, e aos poucos está crescendo como líder e a torcida vindo junto, é o Bruno Mendes. Sim, é que o Bruno Mendes ele tem esse perfil, né? Além de ser Sim, um jogador, ele tem qualidade técnica, ele tem essa coisa da raça, ele passa muito sim, isso assim, ele divide bola, e ele chega junto, quando dá um lance ele grita. Então eu acho que sim, ele passa uma energia. Eu sinto isso no Bruno Mendes, passa uma assim, energia. que É, quando. é que essa questão tem que passar uma energia. O Rodrigo Dourado, ele tem essa característica de querer agir com os colegas dele ali, mas parece que está chorando, né? Até Hum, uhum, muitos chamam de Rodrigo Chorão, uhum. Dourado Sim, Chorão. sim. Tem que ter uma postura assim, uma energia, e não mostrar, parece que está chorando, choramingando. E o Tyson está indo um pouquinho para a questão do Dourado, assim, parece que está choramingando em É, o campo. Tyson, às vezes ele faz umas caras de choro, né? Mas É ele é duas enérgico, questões aí ele fala com o sim. grupo e tal. Sim, dentro do vestiário ele é fera, mas tem que ser fera também dentro do campo, né? Ou mostra que nem o Bruno ali tá mostrando energia, tudo ali, mostrando vibração, que nem o Gabriel também tá mostrando para frente, assim, aquela postura, ou vai ficar também pode correr o risco de ficar que nem o Dourado, né? O chorão da coisa que o Inter já tinha antes há tempo atrás lá com o Márcio, né? Sim, sim. Bom, mas de Inter é isso, né? Tem, E o agora destaque do interior, Vitor, o temos dois que destaques. temos para nós aí? Temos hoje o Juventude estreia contra o Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro às 8 horas da noite, às 8 horas da noite no Alfredo Jaconi, e teve o Ipiranga, né, Vitor? O Ipiranga, para mim, foi a decepção na rodada da Série C. Foi o jogo de abertura e perder em casa por 2-0. É, é um time considerado favorito para subir. Daí, quando tu falaste antes lá do jogo do Grêmio, parece que foi bateu a realidade. O Gauchão saiu no Gauchão era uma coisa, e na hora que é a competição nacional, deu aquele choque de realidade e perdeu em casa, na frente da torcida, por 2-0. Sim. E o. Bom, é que eu acho que o gauchão é uma coisa e nesses campeonatos nacionais entra outra realidade, né? Muda tudo, né? Não sei, É, acho que. mas o problema é que, se tu vê ali, se pegasse entre Piranga e Paracidense, tu ia com tudo, pelo que o Ipiranga fez o Campeonato Gaúcho, na frente quando atuou contra o Juventude, contra o Brasil de Pelotas, contra o Inter, contra o Grêmio, jogando em casa, jogo de abertura, eu falei, é certo que vai vencer, mas não, Hum, perdeu de 2-0. justamente. Agora vai ficar aquela cobrança, tá? E aí vai ter, agora é diferente, né? A tabela agora é um jogo único ali, vai ter as 20 rodadas e os quatro piores caem, é todos contra todos. Eles têm que se ligarem nisso, né? Pelo menos para se manter, ou mostra que são realmente favoritos, como vinha a imprensa dando, que é um dos certos que vai subir para a Série B, ou se continuar jogando como jogou contra eu tenho que até ler porque não gravei o nome ainda, o Aparecidense, Uhum, daí vai ficar feio. Vai sim. ser como o resultado como foi pro Grêmio lá enfrentar a Ponte Preta, né? E me diz uma coisa, como é que ficou o grupo de jogadores do Ipiranga pós-gauchão? Teve muitas perdas de jogadores que foram importantes na campanha? Eu vi que saiu o Eric para o Vasco, que tinha até proposta do Porfírio do Cuiabá, né? Teve jogadores importantes que saíram, não foi? Eu sim, eu vi que saiu, teve jogador que saiu, mas eu não consegui ver também o jogador. Teve um jogador do Novo Hamburgo que foi
pro Ipiranga. Eu não cheguei a fazer ainda um raio-x do Ipiranga, o que sobrou, o que vai entrar, o que já está entrando no jogador. Sim. Mas mesmo assim, com as mudanças, tudo bem, teve as mudanças, mas na frente da torcida, o primeiro jogo, no mínimo um empate, né? Sim. Não esperava uma derrota, começar com o pé esquerdo. Sim, e o Juventude também passa por uma reformulação, né? Sim, O Juventude o Juventude começou com o Campeonato Gaúcho com 14 jogadores novos no elenco, né? Pois é, vai demorar para engrenar. Teve o Laboratório do Gauchão para Sim, colocar em prática e quase caiu, né, no Gauchão. pois é. Hoje estou curioso como é que vai ser contra a Red Bull. Vai jogar em casa, eu coloquei que o Juventude vence por 1-0. Colocou aonde? Bom, não, aqui em casa, aqui em casa. Achei que tava fazendo aposta. Não, meu irmão perguntou, tu acha que vence? Eu, sim, vence por 1-0. Eu pode colocar aí que o Juventude, meu irmão Fernando perguntou quanto é que o Juventude vence. Eu, sim, pode botar aí, vai vencer por 1-0. Uhum. Porque tá com um elenco preparou e acredito que levou um choque contra no Campeonato Gaúcho, né? Porque caiu no Campeonato Gaúcho, um time de Série A, ia ficar muito feio, né? Uhum. E daí o técnico novo tem toda uma motivação extra, além desses 14 jogadores que tiveram tempo para treinar, tem o técnico novo, também conhece bem o Campeonato Brasileiro, e expectativa, pelo menos, diferente do que aconteceu no Ipiranga. O Ipiranga, muito pelo nome ali eu vi, não é muito conhecido. O Ipiranga jogou bem, vai vir embalado, motivado para jogar pela primeira rodada da Série C, tudo que eles querem subir, e perderam. Daí o Juventude não, já vendo pelo elenco, eu vejo com grande, grande expectativa de começar com o pé direito. Sim, E tem o Brasil de Pelotas hoje também, né, estreando na Série C. sim. Contra quem? O Brasil de Pelotas Deixa eu achar aqui. vai pegar o Manaus às 8 horas, às 20 horas. Deixa eu ver aqui. Jogo segunda-feira. No Bento Freitas. Bom, dá para ganhar, né? Já é um jogo para ganhar. Sim, o Brasil de Pelotas que no finalzinho do Campeonato Gaúcho ali subiu, pegou o elevador e só subiu, né? A hora que engrenou mostrou Sim, força. engrenou. Agora vendo aqui a tabela aqui, né? Ainda não tiveram os outros jogos, mas o Ipiranga já tá lá em último. Sim, é o Lanterna, Tudo bem, pá? menos 2 de saldo. Sim. E a diferença da Série C, Vitor, não sei se tu chegasse a dar uma olhada, não é turno e retorno, né? Sim, é uma ida só. É uma ida só, vai ser 19 jogos ali para cada um, se classificam os 8 primeiros, né? Os Daí vai 8 pro mata-mata. melhores avançam à segunda fase, enquanto os 4 últimos são rebaixados à Série D. Sim. Tem que se ligarem nisso. Sim. E o São José também é um dos que não é daqueles que estão a perigo cair, mas agora tem que agora botar tudo isso em prática dentro do campo, né? Perdeu também o São José na estreia contra o Botafogo, né? Sim, Uhum. Mas futebol gaúcho tá no momento não é bom, hein? não é o momento, Não é o melhor momento para o futebol gaúcho. não Quem é. é que dá o alento? O Ipiranga, que é um time que a gente apostou, foi bem no Gauchão, mostrou que tem organização, mostrou que estava prosperando, progredindo, aí chega no primeira rodada tem esse baque, né? Mas tomara, vamos. Sim, Oxalá que durante o ano a coisa melhore, né? sim. Ô, Vitor, mas tu falaste do futebol gaúcho, não é o momento. É só pegar o exemplo, quem é que sobrou na Copa do Brasil? O Juventude, né? Só a Juventude. Sim. Tinha o Glória de Vacaria, Brasil de Pelotas, o Inter, o Todos foram. Grêmio.
A que tu acha que se Todos, deve isso, Vitor? Nesse momento não tão bom do futebol gaúcho de modo geral, assim. Se tu fosse pensar assim, o é futebol um, gaúcho não vai tão bem atualmente por causa disso, né? eu vejo que é muito a nossa questão cultural aqui, de mudança de técnico, todo momento, para te ver. O Juventude mudou, o Brasil de Pelotas mudou, o Inter mudou, o Grêmio mudou, e coloca os jogadores novos, tá faltando pesquisar mais. O Juventude também virou o rei de pegar jogadores emprestados, e, e vejo que não estão mais, está faltando o olheiro, É, né? O olheiro, um goleiro aquele de verdade, aquele, e daí tá pegando isso daí, tá refletindo muito a nossa cultura, tá mudar técnico toda hora, pegar, aumentar o elenco, mas não ter conhecimento, isso daí e tá o nível do futebol daqui do Rio Grande do Sul tá caindo. Por é causa eu, disso, tá pegando muita gente fora. eu concordo contigo. Eu acho que, por um lado, assim, a gente aqui no Sul, a gente está reproduzindo muitas práticas antigas do futebol que não se faz mais. Hoje em dia, os clubes estão cada vez mais sérios, com gestões super assim para frente, aquela coisa. E a gente repete prática, até na dupla Grenal, assim, coisas do futebol do século passado que não se faz mais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente está começando a ter um, não sei se tem a ver com o Estado e tal, mas diferença de aporte financeiro também. Eu não sei se não acontece isso também. Porque, por exemplo, no interior de São Paulo, tu pega o caso mais famoso, que é o do Red Bull Bragantino. Time do interior de São Paulo, venderam para uma empresa gigantesca e agora eles formam um time. E a gente, por exemplo, daí o cara analisa, por exemplo, o Ipiranga. O Ipiranga Sim, tem um baita trabalho. O Ipiranga mostrou no Gauchão que tem um baita trabalho, é organizado, a comunidade se envolveu, a gestão é séria, os patrocínios e tudo mais. Mas o Ipiranga não tem um aporte financeiro para ter jogadores do nível que tem esses times de outras regiões do país que também trabalham sério, entendeu? sim, Então eu não sei se isso não conta mas também. sim, mas a questão também financeira. Se lembra o Avenida, quando jogou contra o Corinthians, foi a fase, chegou lá na fase de 6 milhões? Sim, Eu passo lá, quando vou a Santa Cruz, eu passo pelo estádio, não mudou nada em volta do estádio. Não mudou nada, não tem nada diferente, assim, parece que não foi um time que ganhou uma premiação boa na Copa do Brasil. sim. E caiu no Campeonato Gaúcho. E agora está lutando novamente para subir. Daí eu pergunto, e a premiação da Copa do Brasil, receberam um bom dinheiro, tudo, e parece que aquele dinheiro não foi bem aproveitado, foi pelo contrário, fez o time desandar, nem em torno do estádio lá não resolveram nada, não pintaram nada, não, continua a mesma coisa. Mesmo tempo que eu conheci o estádio lá em 2017, não mudou nada. E recebeu um bom dinheiro, dava para fazer um bom elenco. Daí, por isso que eu vejo isso. É muito a nossa cultura. Quando tu falaste que a administração não estão fazendo como era um trabalho sério, como era antigamente. Olho muito para a Europa, mas não na prática aqui nossa é totalmente diferente. Mais parece que os empresários estão mandando no time, escolhe quem querem mandar aí, ó, tô mandando um fulano daqui digamos, Ceará, joga bem, olha no YouTube, olha ele fazendo baixadinha, manda para nós aqui, então. Não, Sim. é, e nessa questão financeira, vejo que eles não estão aproveitando os prêmios da Copa do Brasil para investir mais na categoria de base. Vão ser um pouco bairristas. Tem jogadores bons aqui, né? Gurizada jogando na rua aí, que antes o Inter. Bom, o Inter criou um monte de jogadores que foi para a Europa, foi para o Grêmio também. E agora, cadê esses jogadores saindo da base do Inter, do Grêmio, do Juventude, do Brasil de Pelotas, do São José? São José emprestava antigamente jogadores para o Inter, para o Grêmio. De repente, até o resto do país que vem aqui toma da dupla Grenal, né? Dupla Grenal, veia a dupla Grenal, não vê.
Mas se for ver, assim, no geral, do futebol interior, também não tá faltando um destaque. Antigamente, nos campeonatos, o Cláudio Milar, era uruguai e tudo, mas era um destaque no Brasil de Pelotas, lembra? Sim. Não tá faltando também no interior também um destaque. Agora, no Ipiranga ali, o Falcão meio chamou a atenção, né? O Falcão é gaúcho? Eu não sei qual é o... Não sei, mas eu digo assim também, os times interiores também tá faltando alguém para destacar, como tinha no Juventude, o Murilo. Uhum. Tá faltando assim, ou seja, tá faltando, como tá faltando no Inter, um líder no time interior também. Também, né? E sim, tu vai dizer lá fora, lá, como o pessoal dos outros estados pergunta. Falcão é baiano, Feira de Santana. Baiano. Natural de Feira de Santa. Continua, Vitor, desculpa, te interrompi. Não, a formação foi boa. Foi um que deu certo, né? Uhum. Veio de fora, que a direção do Ipiranga apostou e deu certo. Uhum. Eu não sei como é que tá a questão de base também do Ipiranga, do Juventude, no meu ponto de vista, assim, não tá nada bom, porque para ficar pedindo jogador emprestado é sinal que da base não tá vindo nada. Não é, mas essa é uma questão. Pensa bem, porque tudo bem, a gente não tá no dia a dia dos clubes do interior, a gente não vive Sim. isso no dia a dia, né? Mas para pensar, a gente ouve falar na mídia hegemônica, assim, de algum trabalho de base no Rio Grande do Sul e algum clube que seja bom, assim, que a gente, tal clube está revelando muito. Olha, eu acho que o melhor trabalho continua sendo, continua concentrado na dupla Grenal, e mesmo assim piorou muito. Eu acho que o do Grêmio tá, não sei se ainda dá para dizer que é um pouco melhor que o do Inter, mas não é nada demais, assim, faz muito tempo que a dupla... Sim. O Inter teve aquele tempo do início dos anos 2000 muito bom ali, que chegou a vender o Nilmar, vendeu o Pato, mas Sim. tu não ouve, mas tu não ouve falar mais como tu disse, assim, o Rio Grande do Sul, ele deixou de ser uma referência em formação de atletas. Tu não ouve falar mais assim, tal jogador saiu lá do Sul, como o Sul revela, porque esse durante muito tempo foi o principal motor do crescimento econômico dos clubes, principalmente da dupla Grenal, para fazer frente aos clubes do centro do país. Porque, por exemplo, se tu for depender de tamanho de torcida, por exemplo, o Inter enfrentar o Flamengo tem 40 milhões de torcedores. Como é que o Inter, que tem cerca de 10 milhões, vai enfrentar o Flamengo em termos de receita sem ser formando jogadores e vendendo? Pode também e tinha jogadores na seleção, né? O Ronaldinho Gaúcho. Exatamente. O Grêmio revelou o Ronaldinho, né? Sim, tinha o Ronaldinho Gaúcho, Dunga, Branco, o goleiro Tafarel. Agora o único que vem de cabeça, que tem que demorar um pouquinho para pensar, é o goleiro Alisson, né? Foi a última grande venda do Inter. Não, a última grande venda do Inter foi o Yuri, né? Mas o Yuri não é um jogador não saiu da base. Não era da base do Inter. Da base do Inter, o último, acho que o que me veio na cabeça bem vendido foi o Alisson. Foi o goleiro A. Depois, nunca mais. Isso estoura um time, né? Tu não ter uma base que forma com intensidade, atacante, que é o que dá dinheiro. Complica, né? E aí que tá refletindo no futebol em todo o gaúcho, olha, e esse reflexo mostra a Copa do Brasil, né? A administração vai ter que mudar, não é só no Inter, né, no Grêmio, pode falar, tem que ser no geral, né? Sem dúvida. Desde os times lá, o Avenida, eu fico pensando, mas o que eles fizeram com aqueles 6 milhões lá? Nem o estádio está pintado. Será que fizeram? Fico pensando, assim, o que fizeram? Nem o estádio. Isso daí que o cara fica pensando, né? Por que tá a administração dos times? O que está acontecendo? Sim. Diga. Não, é isso daí, Vitor. Eu ia encaminhar para o encerramento, já tratamos de todos os assuntos praticamente. Queria te perguntar se tu tem mais algum destaque.
Não tenho mais nada para destacar, só como falei ali, já pensei no título ali, o Wesley veio só para turistar no Beira-Rio. Vai ser o título do programa isso. O turista Wesley. É. E o meu destaque... E essa falta de... essa cultura no futebol gaúcho. Quem é que o Inter, o Grêmio, o Juventude, o Brasil de Pelotas, quem é que vão lançar? Exatamente. O meu destaque, eu vou destacar a despedida do D'Alessandro. Foi um marco histórico na história do futebol gaúcho. O D'Alessandro chegou aqui em 2008, rapidamente se tornou um dos grandes ídolos da história do Inter, foi campeão da Sul-Americana, campeão da Libertadores em 2010, foi o personagem principal de diversos grenais. Durante vários momentos em que o Inter estava em baixa, ele era a grande imagem do Inter, era ele bancou o Inter durante muito tempo. Sim. Eu queria saudar aqui, em nome do Futebol Agora, a passagem do D'Alessandro, vitoriosa do D'Alessandro pelo Inter, que entra agora para o hall aí dos grandes nomes da história colorada e do futebol gaúcho. Eu encerro com esse destaque. Uma bonita homenagem, Vitor. É merecido. Merecido. Bom, com isso então a gente encerra mais esse episódio do Futebol Agora, o programa de debate esportivo do portal Agora RS. Você pode, durante a semana, acompanhar nosso conteúdo na internet. O Vitor e eu estamos no Twitter. Qual é o teu Twitter, Vitor? O meu é Vitor _A Pereira. Quem não sabe o underline ali é o tracinho, né? O tracinho vai embaixo. Isso. O meu é @VictorCaprioli, mas você também pode acompanhar não só as notícias de esporte do portal Agora RS, porque também nós somos um site de jornalismo como um todo. Nós acompanhamos a política, a economia, o trânsito, o tempo, o cotidiano, tudo o que interessa à população gaúcha está lá, comunicado da melhor forma possível e principal, de forma gratuita. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência. O programa ganha corpo a cada dia, graças à sua participação. Um forte abraço e até a próxima. Um abraço, pessoal.